Olá, meu nome é André Oliveira e esse é o vídeo de introdução à leitura comentada do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o livro que abre o Novo Testamento, inaugura o Novo Testamento. De fato, ele não é o livro mais antigo do Novo Testamento, né? Provavelmente as cartas de Paulo aos Gálatas e de Tiago são mais antigas do que o livro de Mateus. Elas provavelmente datam ali dos anos 40, 50 depois de Cristo, enquanto o Evangelho de Mateus estaria entre 50 e 60 depois de Cristo. No entanto, a forma como foi organizado o cânon foi para que houvesse aí a compreensão, né, a compreensão tanto dessa boa notícia quanto do que viria depois. Então o texto foi organizado não necessariamente em ordem cronológica, mas numa ordem que tenha uma linha lógica para ser seguida, ok? A primeira parte do Novo Testamento, o Novo Testamento começa com a boa notícia, né, com o Evangelho. Embora esteja escrito ali que ele é biográfico, eu acho que talvez seja um pouco perigoso, né, a gente trabalhar ele como uma biografia. Porque você compra uma biografia aí de um artista ou de alguma personalidade, você vai ver uma preocupação do texto, né, uma preocupação daquele que faz a biografia, de contar a vida da pessoa em detalhes, como se o astro é a vida da pessoa. E nos evangelhos a gente não vê aqui que, embora Cristo seja o tema de toda a Bíblia, do princípio ao fim, alfa e o ômega, né, o princípio e o fim, não é o objetivo do texto do Evangelho contar toda a vida dele. Tanto é que a gente vê pouquíssimos textos sobre a infância de Jesus ou sobre outras coisas que não estejam relacionadas ao ministério. O foco todo está no ministério de Cristo, né? E é por isso que é o Evangelho, né? Uma boa nova. Todo mundo já ouviu, né, na igreja. Ah, Evangelho significa boa nova, vem da palavra Evangelion em grego. Né? E qual que é a boa nova? A boa nova é que através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Porque desde a criação a gente vê um Deus amoroso que cria um homem e que quer ter esse homem perto de si. Né? A palavra diz que o Senhor vinha na viração do dia, né? Para conversar com Adão, para passear com Adão, andar no jardim. E depois que o homem peca, ele é separado de Deus. A palavra diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E a gente vai vendo durante todo o Testamento, todo o Antigo Testamento, uma história entre Deus indo lá, resgatando os homens e trazendo eles para e trazendo esse homem para perto de si, e um homem que peca e que é teimoso e que se afasta de Deus. E mais uma vez Deus vai lá e resgata o homem. Enfim, várias vezes isso acontece, mas em Cristo nós temos o resgate definitivo. Né? Por isso, quando João Batista vê Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando o povo pecava, eles iam lá e sacrificavam um cordeiro, né? Um animal novo, sem manchas, bonito, né? E perfeito. Eles sacrificavam esse cordeiro como uma forma de expiar, de passar deles o pecado deles. Só que o homem voltava a pecar e toda vez ele tinha que ir lá e sacrificar outro cordeiro. Todo ano tinha que sacrificar outro cordeiro. Agora em Cristo isso é definitivo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E ele não só ele vem, nasce, vive uma vida perfeita e exemplar, onde nós temos um ministério onde nós aprendemos, né, a forma como nós devemos mesmo viver nossas vidas. E morre por uma morte expiatória, uma morte que nos salva, que nos resgata, que paga uma dívida que ele não tinha, uma dívida que era nossa. E ressuscita vencendo a morte. Né? E depois de Cristo, nós não somos mais criaturas de Deus, simplesmente imagem e semelhança de Deus. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Então a boa notícia é essa, que nós que estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, encontramos agora a solução definitiva para isso, em Cristo Jesus. Lógico que para aqueles que creem, para aqueles que aceitam, né, essa redenção, aceitam esse resgate. Tá? Então nós começamos aí com esses evangelhos. Nós temos aí 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? São evangelhos que são muito parecidos, né? A construção dos textos, as citações, as coisas que eles têm em comum, né? Nada absurdo, afinal de contas a gente está falando de uma história sobre um mesmo Cristo. Né? Então, se é o mesmo Cristo, é natural que a história seja uma só. E embora eles tenham muitas semelhanças na forma como foi construída, como as coisas foram apresentadas, cada um dos evangelistas escreveu a partir de um ponto de vista específico para um público específico, tá?
E a gente vai passar em cada um deles citando qual que é esse público que está sendo ali prestigiado pelo texto, né? Para quem o texto foi construído. E isso traz para a gente uma riqueza de detalhes assim incrível. Depois nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos, né? Que vai mostrando os primeiros passos de uma igreja que tinha nascido ali com o derramamento do Espírito Santo. Daí nós temos as cartas paulinas, que trazem aí doutrina, né, e conhecimento sobre o Evangelho, conhecimento sobre a salvação que nós recebemos em Cristo, com um detalhe que nessa imagem eu coloquei, o que eu trouxe aí, ele mostra ali a carta de Hebreus como uma carta paulina. Ele até deixa uma observação de que a autoria é contestada. Muito provavelmente a carta de Hebreus não é de Paulo, porque tem uma série de características do texto de Paulo que não se encontram nela, tá? Mas é certo que é de alguém que é um grande conhecedor da Bíblia. Já vi algumas especulações de que seria o próprio Apolo, né, um personagem que a gente vê que Paulo cita, né, como um mestre. Mas é uma especulação, ninguém de fato sabe quem foi que escreveu. O que nós sabemos é que a carta de Hebreus é de uma riqueza doutrinária gigantesca. Né? Ela faz a gente compreender muitas coisas do Antigo Testamento que a gente fala, nossa, mas para que Deus pediu isso? Por que Deus fez isso? E a gente vê na carta de Hebreus uma explicação sobre isso. Tá? Então, assim, ela é riquíssima e independente da gente saber quem escreveu ela ou não. Tá? Daí nós temos as cartas universais, que é de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, e por fim nós temos a carta profética, o Apocalipse, a revelação das coisas que hão de vir, tá? E esse é o contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento aí, ele foi construído voltado para trazer essa revelação diferente, né? Uma revelação a partir de Cristo, do plano de Deus. E nós tivemos ali todo o Antigo Testamento, que foi construído ao longo de mais de 1500 anos, ou aproximadamente 1500 anos, tá? Desde o primeiro livro de Gênesis até o livro de Malaquias e Neemias, que foram os 2 últimos livros a serem escritos, tá? Do Antigo Testamento. E a gente pega ali em Malaquias uma última profecia, né, que a gente fala que é uma última profecia antes da profecia do nascimento de João Batista. Esse período entre uma profecia e outra é um período que a gente chama de período intertestamentário, de mais ou menos 400 anos, né, de silêncio de Deus. E a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, porque embora seja uma doutrina que é amplamente aceita aí pelas igrejas cristãs, especificamente as protestantes, a gente tem, no caso dos irmãos católicos, alguns livros que foram escritos nesse período que fazem parte do cânon católico. Né, eles chamam de deuterocanônicos esses livros, que foram, ou seja, eles foram considerados canônicos, considerados inspirados por Deus em um segundo momento, tá? E a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, elas aceitam esses livros como de inspiração divina, enquanto os protestantes e os judeus, né, em si, não aceitam como livros canônicos, né? São 7 livros ali. Os livros são Tobias, Judite, 1ª Macabeus, 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, algumas adições em Esther e Daniel. Então são textos que são chamados de deuterocanônicos, tá? Pela própria Igreja Católica, porque eles foram aceitos num segundo momento. Na verdade, eles foram aceitos como conteúdo canônico mesmo, de forma oficial em 382 depois de Cristo, tá? Isso já depois da Igreja ter sido em 380, a Igreja foi a religião oficial do Império Romano. Então a gente pode dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana nasce ali. Não vou entrar aqui no mérito se a igreja começou com Pedro ou se não. O fato é que o romano, que é o que veio por causa do reconhecimento oficial do Império Romano, isso aconteceu em 380 depois de Cristo, né, quando o imperador Teodósio I, ele fez lá um edito de Tessalônica e tornou a igreja, o cristianismo, como a religião oficial do Império. Né? E aí em 382 ele fez ali o Concílio de Roma, né, promoveram o Concílio de Roma, quando eles reconheceram esses livros deuterocanônicos como parte do cânon bíblico. Isso foi reafirmado várias vezes, até que a gente teve o Concílio de Trento, já lá em 1545, 1560, né, ele foi longo, onde reconheceu novamente esses livros como canônicos pela Igreja Católica. Tá?
No entanto, mesmo que os protestantes e os judeus não aceitam esses livros deuterocanônicos como de inspiração divina, eles são aceitos como riqueza histórica, pela riqueza histórica, pelas informações que eles trazem. Então, a leitura e o estudo deles não é ruim, né? Ela é aceita com base histórica, no caso, para aqueles que não creem que são de inspiração divina. Mas o fato é que, vindo de Malaquias, nós temos aí uma profecia que a gente vai conectar aqui diretamente pelo próprio texto bíblico da vinda de João Batista. Então, eu vou abrir aqui para os irmãos a Bíblia. Os irmãos vão ver aqui que está dividido em 4 textos aqui, são versões diferentes da Bíblia. Então o primeiro aqui é uma versão da Almeida Revista e Atualizada. Você vai ver que eles têm esses númerozinhos aqui, que liga diretamente no original, tá? Ou no hebraico, ou no grego, aí dependendo do texto. Nós temos aqui a Revista e Corrigida, é a versão que eu vou sempre trabalhar, essa segunda. Nós temos a King James Atualizada, tá? E a NVI. São traduções diferentes, eu coloco várias traduções na mesma tela, porque eventualmente uma coisa que é difícil de entender numa tradução facilita para compreender em outra. Mas eu vou trabalhar basicamente com a Revista e Corrigida, que é essa segunda coluna. E aí, quando a gente vai em Malaquias, capítulo 4, verso 5, a gente vê o quê? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Gente, observando aqui que o Elias mesmo, já foi muito tempo antes, tá? Aqui ele está falando de um segundo Elias, não é o profeta Elias de fato. Aqui a gente está falando, a gente vai ver que está falando de João Batista, tá? E aí ele fala aqui no verso 6: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, basicamente, a gente vai ver que tem mais alguns textos aqui, ó. Aliás, a gente vai ver que o livro de Malaquias finaliza dessa forma, tá? No capítulo 4, os próximos textos vão ver que já é no livro de Mateus. Então, no capítulo 4, versos 5 e 6, a gente tem dizendo que ele vai enviar o Elias antes que venha o dia terrível do Senhor, e que esse Elias converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Aí nós vamos agora, embora a gente está estudando o livro de Mateus, a gente vai ver no livro de Lucas, tá? Onde fala da profecia sobre a vinda do João Batista, sendo escrito exatamente com as mesmas palavras. Então Lucas está aqui no verso 16, 17, está aqui, ó. Só para mostrar, o capítulo de Lucas está falando da alegria, muitos se alegrarão. Está falando com Zacarias, o pai de João Batista, aqui no verso 12. E aí a gente vai lá no verso 16. E converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Olha aqui, conectando com Elias, e falando que virá adiante do Senhor Jesus, né? Não é ele que vem aplanar os caminhos para o Senhor Jesus? E aí fala, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então a gente vê aqui uma conexão direta da última profecia de Malaquias, né, com a primeira profecia do Novo Testamento, que é a profecia do nascimento de João Batista. Se a gente ainda quiser, mas será que João Batista é esse Elias mesmo? A gente vai ver o que Jesus fala. Vamos ali no livro de Mateus. Deixa eu abrir aqui, livro de Mateus, capítulo 11, verso 13 e 14. Ele fala bem assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, falando de João Batista. A gente tem também aqui o livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 9. É isso, Marcos, capítulo 9, versos 11 a 13. Vamos dar uma olhadinha aqui. E interrogaram-no dizendo, que interrogaram Jesus, tá? Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, ele deve padecer muito e ser aviltado.
E respondendo ele disse-lhes, em verdade, vão no 13, digo-vos porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram com ele, como está escrito. Então aqui mais uma vez ele confirmando que o João Batista era esse Elias, fazendo a conexão ali do finalzinho de Malaquias, em que ele diz que virá aquele que converterá o coração dos filhos aos pais, né, e que vai ali aplanar os caminhos para o Senhor, e depois a conexão já com o Novo Testamento, onde se profetiza sobre João Batista, e a gente tem ali a inauguração do novo período, que é o Novo Testamento, tá? A partir do próximo texto a gente vai já começar a leitura do livro de Mateus, sabendo que Mateus, especificamente, ele tinha um foco. O foco de Mateus era provar que Cristo era o rei que haveria de vir. Né? Os judeus esperavam o Messias, o Mashiach. Sempre lembrando, gente, Messias significa ungido. Da mesma forma como Cristo significa ungido. Cristo não é um sobrenome. As pessoas acham que Jesus Cristo é sobrenome. Não é. Cristo significa ungido. Então Jesus Cristo significa Jesus ou ungido. Tá? E esse Cristo seria o do grego, uma tradução no grego para ungido. Da mesma forma, os judeus esperavam o Messias, que também significa o ungido, só que aí para um hebraico, ok? Então, o grande objetivo de Mateus é provar para as pessoas que Cristo é esse Messias esperado. Os judeus esperavam Cristo. Eles esperavam, como a profecia de Isaías falava, da ovelha calada que foi a matadouro. Só que eles também esperavam aquele que viria para governar com cetro de ferro. E é difícil de compreender como veio o Messias e ele não governou com cetro de ferro. Ele veio só como ovelha calada ao matadouro. E olhando os livros do Antigo Testamento, essa percepção de que há duas vindas de Cristo não é tão clara. A gente fala sempre que a revelação do Senhor ela é progressiva. Então ele vai deixando a gente compreender o que ele nos revela ao longo do tempo. Então, para aqueles que não creram, eles não creram porque eles esperavam um Senhor que viesse para governar as nações com cetro de ferro. E eles viram um homem crucificado. Nós que cremos já conseguimos compreender que há uma segunda vida já profetizada, tá? E a gente vai ver todas essas profecias e compreender isso. Então o primeiro foco de Mateus era escrever para um público judaico, talvez judeus que se converteram ao cristianismo ou judeus que estavam recebendo a pregação da palavra para que viessem a crer, para provar para eles que ele era o Messias e o rei de Israel, porque o rei de Israel deveria ser da raiz de Davi. Por isso a gente vai ver no primeiro texto, o primeiro capítulo, falando de uma genealogia, mostrando de Abraão até Jesus, mostrando que ele é um legítimo herdeiro do trono através de José, que é o seu pai adotivo. Mas ele ele seria o legítimo herdeiro do trono de Davi. E isso é importante porque o judeu espera isso. E a gente vai vendo que no livro de Mateus o cuidado dele com os judeus é tão grande que ele faz mais de 60 citações de profecias do Antigo Testamento para mostrar que o Cristo é o cumprimento de todas essas profecias. Tá? Além disso, a gente tem uma outra coisa que a gente só vê nele. Durante 32 vezes ele fala reino dos céus. Parece um detalhe pequeno, mas ele é o único que cita reino dos céus, os demais falam reino de Deus. Isso por quê? Porque os hebreus têm, os judeus eles têm aquela questão de não falar o nome de Deus, e eles evitam verbalizar o nome de Deus. Eu já vi, por exemplo, alguns vídeos de judeus que ao invés de falar a palavra Adonai, falam, por exemplo, Akonai, para não falar Adonai. Então ele teve esse cuidado de não ferir essa sensibilidade deles com o nome de Deus, falando reino dos céus. Então a gente vai ver que a gente vai ter um enfoque em Mateus muito detalhado, tá? E aí talvez por causa da natureza, todo mundo sabe que Mateus, era o publicano, o ex-publicano, e ele mesmo cita isso quando ele faz ali a lista dos apóstolos. Ele fala Mateus o publicano. Os demais, quando falam dele, falam como Levi, quando relacionam a ser publicano, citam como Levi, mas ele especificamente cita ali Mateus o publicano. Então ele tinha ali habilidade com números, com escrituração, e por isso a gente vê uma riqueza tão grande de detalhes no Evangelho de Mateus, e sempre voltado para esse objetivo, tá? De mostrar quem era Cristo, que ele era o Messias, que ele era o herdeiro do trono de Davi e que ele era aquele que eles estavam aguardando, os judeus estavam aguardando. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai continuar aí já com a leitura mesmo do texto, tratando aí versículo a versículo. Eu agradeço aí a sua atenção até esse momento. Até mais.